Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus. E todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna, um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos em nosso último vídeo de estudo de toda a criação feita por Deus, no grande debate a respeito da vida de Jó entre seus 3 amigos, a respeito de por que todas aquelas tragédias estarem acontecendo justamente com Jó, homem temente e fiel a Deus. Vimos o segundo amigo de Jó finalmente entrar no debate. Seu nome é Bildade o Suíta. Já que Jó tinha calado Elifaz o Temanita, Bildade entra na conversa e diz assim para Jó: até quando, Jó, tu falarás tais absurdos, dizendo que essas palavras da tua boca é como um vento impetuoso? Será que você ousa dizer que Deus perverteria o direito? Você ousa dizer que o Todo-Poderoso negou a justiça? Ora, Jó, se teus filhos pecaram contra Deus, então Deus deu a eles o retorno de seus pecados. Não há nenhuma injustiça nisso, para que você arrume motivo para ficar reclamando. E muito pelo contrário, Jó, a gente colhe aquilo que planta. Eu te desafio, Jó, que se de madrugada tu buscares o Todo-Poderoso em oração, e ao Deus de Israel tu pedires misericórdia, eu duvido que ele não te atenda. Se você realmente for puro e reto de coração, tenho certeza que nosso Deus se voltará e olhará para você, depois que você confessar o pecado que cometeu. E num piscar de olhos, sem que ninguém, nem você perceba, toda a tua justiça será restaurada. O teu começo, Jó, com toda aquela glória que tiveste, riqueza e fama, isso será pequeno demais diante do teu último estado, depois que tu confessares a Deus e receber perdão dos pecados. Pois eu, Bildade, te faço um desafio agora, Jó, diante dos nossos amigos aqui presentes. Pergunta às gerações passadas. Pergunta, Jó, aos nossos pais como foi que Deus se comportou com eles. Quando eles se humilharam e foram sinceros com Deus, pergunta, Jó. Agora se prepare para a resposta, porque nossos pais vão requerer de você. Exatamente porque nós somos de ontem, somos novos, de agora. E devemos reverenciar as palavras dos mais velhos, porque eles têm mais experiência do que nós, e nós temos pouco tempo, e nada sabemos. Até porque nossos dias sobre essa terra são como uma sombra, são muito poucos. Mas eles não. Tenho certeza que eles, os nossos pais, é que te ensinarão e te colocarão no teu lugar, Jó. Será que eles com firmeza não te falarão? E do teu coração tenho certeza que eles arrancarão palavras. Será que porventura, Jó, pode crescer uma cana sem ser no brejo? Ou cresce a espanada sem ser na água? A cana, estando no seu verdor, ainda que não cortada, se seca antes do que qualquer outra erva. Bildade diz: mesmo assim, Jó, são os caminhos de todos aqueles que se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A esperança desse hipócrita ficará frustrada, e a confiança desse hipócrita será como uma telha de aranha. Quando ele se encostar nela, cairá miseravelmente, porque telha de aranha não sustenta ninguém. Bem, para os irmãos entenderem agora, sobre o nosso estudo, o que Bildade quer dizer a Jó é o seguinte: as palavras hebraicas traduzidas por cana são termos genéricos que se aplicam a uma certa variedade de vegetais, como cana, juncos, tábuas e etc. O cesto onde Moisés foi posto, por exemplo, nas águas do rio Nilo, teria sido feito de juncos, ou plantas que crescem nas águas. As palavras de Bildade dizem: pode o papiro crescer sem lodo ou crescer o junco sem água? Tudo se refere à vegetação do pântano. Mais de 20 variedades de juncos e 30 de caniços crescem na Palestina, incluindo o papiro, que é uma espécie de cana alta. Ou seja, na realidade, o que Bildade quer dizer é que é impossível uma planta que cresce na água crescer sem água. Da mesma forma, é impossível Deus negar a justiça a alguém que se arrependeu e confessou o pecado. Se ele,
Deus é justo, é impossível ele negar a justiça. E Bildade, irmãos, se torna muito duro com Jó, porque ele atinge os filhos de Jó. Ele diz que a calamidade do terremoto que devastou a casa do filho mais velho de Jó, matando todos os outros 6 irmãos, foi culpa deles mesmos, porque só viviam uma vida de festa e curtição, e não eram temente a Deus como Jó, seu pai, era. Então, o que foi que vimos em nosso último vídeo de estudo, irmãos? Vimos o amigo de Jó chamado Bildade, cruel, de forma dura e implacável, na frente dos outros amigos, acusá-lo de forma tão cruel, dizendo que Jó era arrogante, certo? Dizendo que Jó era arrogante, e o que mais? Quando ele se dizia ser inocente, ele disse que Jó ousava desafiar Deus, dizendo que o castigo que Deus passava para Jó estava errado. Eles pensavam que as coisas ruins que estavam acontecendo com Jó era porque Jó tinha pecado escondido e não queria confessar. E mesmo assim, Jó dizia que era inocente. Bildade não aceita que Jó fale que suas palavras... Ele acusa Jó de ser como uma planta chamada de cana nascendo na terra, como as outras plantas. Ora, uma cana. O problema é que essa planta na Palestina só nasce na água, junto com o junco, o que serve para fazer o papiro, que depois se transforma naquilo que nós conhecemos como papel, naquele tempo, né? Para se fabricar folhas para livros. Essa planta nasce exclusivamente em água. Por isso que Bildade diz, pode a cana nascer no lodo, em vez de nascer na água? Lodo é o mesmo que lama podre. Então era impossível, segundo Bildade, que Deus estivesse errado no castigo com Jó. E ele finaliza comparando Jó a um homem que esqueceu de Deus. Igualmente, como a planta chamada cana é muito verdinha e continua assim, mesmo depois de cortada. Mas que um pouco de tempo se seca rapidamente depois de cortada. Ele diz que mesmo assim é Jó, quando se esquece de Deus. Por isso Bildade pede para Jó orar a Deus, confessar o pecado e pedir restauração. Bom, meus amados irmãos, realmente acredito nos estudiosos quando dizem que Elifaz, o primeiro amigo de Jó, era mais moderado do que dos três amigos de Jó. Apesar de ter acusado Jó, ele não foi diretamente tão duro, mas Bildade não. Ele não mede palavras para atingir Jó. É como se fosse um religioso que fala sem misericórdia, sem compaixão e condena logo. Porque a pessoa não está de acordo com a sua religião ou denominação religiosa, nem seus costumes. Esses religiosos são como os fariseus e saduceus do tempo de Jesus Cristo, que Jesus chamou eles de raça de víboras e de sepulcro enfeitado e pintado por fora, todo bonitinho, mas por dentro só ossos podres e podridão e tapurus. E por que os fariseus e saduceus religiosos são assim? Porque eles exerciam a lei de Moisés duramente contra qualquer um. A lei de Deus eles usavam para condenar qualquer um, mas desprezavam a misericórdia, a compaixão e o amor, sendo eles mesmos também pecadores igual aos outros, que eles estavam condenando logo. Assim que alguém pecasse, eles usavam a lei de Deus e condenavam logo. Certo? Mas eles eram pecadores igual a qualquer um também. Eles não olhavam para eles mesmos. Esse é o homem religioso. Apesar de dizer que está seguindo a Deus, ele não tem aquilo que Deus tem, que é misericórdia, compaixão, amor. Tudo isso, na verdade, acontece porque Bildade julga pelo que vê e não julga pela reta justiça. Ele acredita veemente que Jó está escondendo o pecado. Mas o homem, quando é justo, assim como Jó, até nas acusações falsas contra ele, ele analisa primeiro e reconhece o certo e o errado. Jó vê palavras corretas. Ele admite que existem palavras corretas nas acusações de Bildade, mas mantém sua firmeza de que é inocente. Por isso, nosso amado irmão Jó tem o direito de resposta. E vamos estudar hoje a resposta de Jó contra a desumana acusação de Bildade. E o escritor do livro de Jó nos conta que Jó começou sua defesa assim: na verdade, meu amigo Bildade, eu sei que é exatamente assim como você está dizendo. Tudo isso acontece com o homem que se esquece de Deus e que vive cometendo pecados contra Deus, e que também aqueles que se arrependem e se voltam para Deus recebem misericórdia e perdão. Porque se não fosse assim, Bildade, como o homem se justificaria diante de Deus?
Ah, meu amigo Bildade, se por acaso o homem não arrepender-se e ainda querer disputar com Deus de boca a boca, nenhuma só de 1000 coisas poderá responder a Deus. O homem é muito fraco e pequeno para o Todo-Poderoso. Você não acha que eu não sei, Bildade, que o Eterno é sábio de coração e forte em poder? Quero que você me mostre quem se endureceu contra ele e teve paz. Um exemplo disso é o próprio Lúcifer, anjo de luz, que tentou fazer isso e veja o resultado dele. Hoje é Satanás, a antiga serpente, o miserável, que está esperando tão somente chegar o dia do seu tormento eterno no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem vai ser tão estúpido como Lúcifer, que agora é Satanás? Quem vai ser tão tapado o suficiente para ir contra Deus? Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, é que remove os montes de um lugar para outro, sem ninguém perceber. Somente ele transforma em balança esses mesmos montes e no seu furor, na sua ira, esse Deus, Bildade, é quem sacode a terra de um lugar através de terremotos terríveis. E as próprias estruturas da terra estremecem diante dele. É Deus, esse sim é o Eterno. E esse Deus, Bildade, que fala para o sol dando ordem, e esse sol gigantesco obedecem às ordens de Deus. Ele sai de um lado, nasce e desce de outro lado da terra, obedecendo a ordem desse Deus. Ele se põe, Bildade, exatamente como Deus manda. É esse poderoso Deus, Bildade, que sela e carimba as estrelas que estão nos céus. Esse Deus, Bildade, só para você ter uma ideia, sozinho, sem ninguém existir, ele estendeu os céus de um lado para o outro, igual ao que a gente faz com um canudo de papel todo enrolado. E a gente começa a desenrolar esse canudo. Mesma coisa Deus fez os céus, que agora nós estamos vendo. Não é brincadeira, Bildade, porque esse Deus que falo anda em cima do alto mar. Ele é o verdadeiro e eterno Criador que fez a Ursa. Ele fez o Órion, que é uma constelação ou grupo de muitas estrelas juntas, localizada no Equador Celeste. E por este motivo que essa constelação se torna visível em praticamente todas as regiões habitadas do planeta Terra. A época mais favorável para sua observação é principalmente nas noites de verão e no hemisfério sul, em dezembro e em janeiro. A constelação de Órion é notável pela presença de muitas estrelas brilhantes que formam figuras de fácil reconhecimento. Esse mesmo Deus eterno, Bildade, fez também o Sete Estrelo, que é um aglomerado de estrelas de uma constelação chamada de aglomerado estelar ou aberto. São fascinantes e visíveis a olho nu. Ou seja, não precisa de telescópio para observar o Sete Estrelas nos 2 hemisférios. E consiste de várias estrelas brilhantes e quentes de aspecto predominantemente azul. Esse aglomerado é dominado por estrelas azuis quentes que se formaram há milhares de anos. Esse Deus, Bildade, de que estou falando, fez também as recâmaras do sul, algo gigantesco, sem limites, que somente um eterno ser, que é também sem limite, pode fazer. É por isso, Bildade, que eu sei muito bem que esse Deus faz coisas grandes e inescrutáveis. E maravilhas que podemos nem contar de tantas que são. Ele passa por mim e diante de mim não o vejo. Ele torna a passar de novo perante mim e não sinto. Se ele pegar alguém para provar ou abater, quem tem a coragem de fazer ele restituir aquela presa que ele pegou? Quem terá coragem de dizer a ele, por que tu estás fazendo isso? Eu sei que Deus não revogará ou parará sua ira, Bildade. Não tente me ensinar isso. Eu sei muito bem, porque debaixo desse Deus Todo-Poderoso se encurvam os auxiliadores soberbos. Imagine se eu, conhecendo isso tudo, teria coragem de responder a ele? Ora, Bildade, tenha dó, eu não sou louco. Eu mediria muito bem as minhas palavras diante de Deus. Porque mesmo que eu fosse justo, estivesse coberto de toda a razão que exista no universo, eu jamais responderia a ele. E muito pelo contrário, a esse Deus, o meu juiz, eu pediria a misericórdia, porque não sou ousado para tentar me justificar diante dele. Ainda que eu orasse e ele me respondesse, mesmo assim jamais me sentiria o tal por causa disso, e nem exigiria a resposta dele, como faz o tolo. Porque ele me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas ou feridas sem causa. Ele não precisa ter causa para nada, Bildade. Ele é Deus e pronto.
Ele não me permite respirar, antes me farta de amargura. Quanto à força de Deus, quem pode negá-la? E quanto ao juízo dele, quem é doido para afirmar que ele errou? Quem me advogará diante dele? E eu mesmo me justificar, a minha própria boca me condenará. Se eu for perfeito, então ela me declarará perverso. E ainda se eu for perfeito, jamais vou estimar minha alma. Eu, Bildade, torno a dizer que desprezo a minha vida. Essa é a realidade, Bildade. Já que não podemos nada contra ele, e ele faz o que quiser, então ele consome o perfeito e o ímpio também. Ele faz os dois. Quando o açoite mata de repente, não adianta o inocente mostrar as provas, porque ele zomba delas, pois que ele tem direito sobre aquilo que ele criou e lhe pertence. Então a terra é entregue nas mãos dos ímpios, porque ele cobre o rosto dos juízes e eles ficam sem enxergar. Se não for ele, quem faz isso, Bildade? Me explica então quem é? Se os meus dias são mais velozes que o correio, passaram tão rápido, Bildade, mas tão rápido que não vi bem algum, mas somente maldades. Os dias bons passaram tão rápido, mais que os rápidos navios veleiros que existem, mais rápido do que a águia voando se atira do ar e daquele mergulho em direção da comida, em direção da sua presa. Deus é Deus, Ele faz o que quiser, não temos que dizer nada. Olha, Bildade, vou te falar uma coisa, na frente de todos aqui os nossos amigos que estão presentes. Se por acaso eu disser assim, vou agora me esquecer da minha queixa e reclamação e mudarei os meus aspectos e tomarei alento, me levantarei e vou levar a minha vida normalmente, receio por isso que tenho muito medo das minhas dores, porque tenho certeza que Deus não me terá como inocente. Se na verdade tu mesmo, Bildade, que eu sou, tu mesmo diz que eu sou ímpio, para quê? Vou trabalhar em vão e fazer o que tu pede. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda assim ele me submergirá no fosso. E as minhas próprias vestes me abominarão. E você sabe por que tudo isso, amigo Bildade, sabe? É porque ele não é homem como eu, a quem eu possa responder e dar um juízo. Não há entre nós, entre ele, Bildade, e eu, um árbitro que advogue, ou juiz que possa colocar sua mão sobre nós e ouvir as duas partes, a defesa e a acusação. Então a única coisa que resta a mim é pedir que ele tire a sua vara de cima de mim e não me amedronte no seu terror. Se eu conseguir isso, Bildade, então falarei e não temerei, porque nunca fui assim rebelde em mim mesmo como você está dizendo. Irmãos, palavras duras, mas tão fortes de Jó. O que é que Jó pede aqui, irmãos? Ele pede um juiz, ele pede alguém. Ele pede o Messias, Jesus Cristo, que ainda não tinha vindo. É incrível como as palavras são de uma profecia incrível para depois. Quem hoje nos advoga diante de Deus? Ele está certo, Jó. Ele naquela época não tinha um advogado no meio. Hoje, nós, na igreja, temos esse advogado. Quem é? Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, é como Jó diz, nós seríamos todos destruídos já. Porque Deus é o Criador e Ele faz como quer. Mas o próprio Deus é tão amoroso, tão misericordioso, tão de compaixão, que deu aquilo que Jó estava pedindo naquele tempo. Ele deu quem? O advogado, Jesus Cristo, aquele que pode advogar a minha causa, que pode me colocar diante de Deus. Demos graças a Deus por isso, irmãos. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sempre conosco, hoje e para sempre. Amém. Livro de Jó, capítulo 9, versículos 1 até o 35. Que Deus nos abençoe.